pessoal, como que vocês estão passando de final de ano? Eu tô aqui super animada porque a gente vai fazer a nossa última sessão de biofilmes de 2019 e eu espero que 2020 a gente tenha muito mais filmes para discutir com temáticas biológicas, que a gente consiga transmitir muito mais conhecimento para um número cada vez maior de pessoas, porque é isso que o mundo está precisando, né? De transmissão de conhecimento. E então hoje a gente vai para nossa última sessão de 2019 com o filme Rio, que é um filme de animação super fofo que eu amo e tem muita coisa legal. Então curte aí, dá o seu comentário, ativa o sininho e se inscreve aqui no canal, que eu tenho certeza que para quem gosta de biologia as informações aqui são muito válidas. Vamos lá então? Então, antes da gente falar sobre as questões biológicas que envolvem o filme Rio, eu quero falar um pouquinho sobre o filme, né? Eu quero dar uma sinopse geral sobre o filme. Então, basicamente, o filme Rio, ele vai tratar sobre principalmente 4 personagens, que é o Blue, que é a arara azul, a Linda, que é a mulher que cuida do Blue, o biólogo, que é o Túlio, que é o ornitólogo. O que é o ornitólogo? Aquele que trabalha com aves, né? E que procura a última arara azul macho. E a Jade, que é a arara azul fêmea que está no Brasil. O que aconteceu com o Blue, gente? Ele foi traficado, ele saiu do Brasil pequenininho e foi vendido lá nos Estados Unidos. E foi vendido para uma família que adotou ele e tudo mais, cuidou dele com muito carinho, né? E essa família é a família da Linda. A Linda, então, ela cuida do Blue durante muito tempo, ali, até ela crescer, até quando ela tá mais velha, né? E fica com esse pássaro sendo criado na casa dela, né? E aí o Túlio, que é um pesquisador, um biólogo, ele quer que essa espécie seja perpetuada, porque o que acontece? A arara azul é uma espécie ameaçada de extinção no Brasil. E aí ele quer um macho para cruzar com uma fêmea que ele tem no Brasil para perpetuar essa espécie, para que essa espécie tenha chance de viver por mais tempo no ambiente. E aí ele vai atrás da Linda, porque ele descobre que ela tem um macho. Vai conversar com ela e tudo mais. Eles vêm pro Brasil todos, né? O Blue, que é a arara azul, a Linda e o Túlio, que é o biólogo. E aqui o Blue encontra com a Jade, que é a arara azul fêmea. Eles tentam se acasalar, mas a Jade é meio arredia e tudo mais. E aí a gente tem todo o filme sendo envolvido no Rio de Janeiro, né? Para tentar acasalar esses dois indivíduos aí que passam por um monte de confusão e tudo mais. O filme é fantástico, eu adoro esse filme. Ele coloca o Brasil, né, numa posição de destaque mundialmente por conta da sua biodiversidade e trata de um assunto que é super importante, que é o tráfico de animais, tá? Então essa é a ideia geral do filme, é a preservação da espécie, né, a partir do acasalamento do Blue e da Jade, né, para essa perpetuação, e isso vai ter que ser feito com a vinda do Blue dos Estados Unidos para o Brasil, no Rio de Janeiro. Tá? Então a temática dele envolve todas essas questões. E aí, o que eu queria tratar com vocês então? Eu queria falar sobre algumas questões. A primeira é sobre o tráfico de animais, tá? Isso daí tem que ser trabalhado nas escolas, na graduação, no ensino médio, no ensino fundamental. As pessoas têm que entender o que é esse tráfico de animais, o que ele ocasiona, né? E quais são as penalidades. Sim, existem penalidades para o tráfico de animais, tá? Então, tem que ser entendido isso daí. E aí, não só sobre isso, né? O que mais que a gente vai falar? A gente vai falar sobre alguns pequenos erros biológicos que o filme teve, não com o intuito de diminuir o filme, porque o filme é fantástico, eu sou apaixonada, pra mim é um dos melhores filmes de animação que tem, tá? Mas com uma forma da gente aprender com o filme, aprender biologia, né? E a gente tá aqui para isso. Então, tem algumas questões que são legais para serem abordadas e a partir delas, algumas curiosidades, principalmente sobre os anfíbios, tá? Então, para você que gosta de anfíbios, fica até o final aí que você vai gostar do final da nossa aula de hoje, tá? Então, a gente vai começar falando sobre o tráfico de animais. O que é esse tráfico de animais?
O tráfico de animais é quando a gente retira animais silvestres de um ambiente natural de origem e leva para um outro local. Igual aconteceu com o Blue. Ele foi retirado do Brasil e foi levado lá para os Estados Unidos, para um outro local que não tinha nada a ver com o seu ambiente. Geralmente, esse tráfico de animais ocorre para venda, né? Essas pessoas vão vender esses animais e ganhar dinheiro com isso. Essa venda vai para outras pessoas que querem criar, né? Como foi o caso lá da família da Linda, ou ainda vai para outras pessoas que querem, por exemplo, trabalhar com substâncias tóxicas que esses animais podem ter e aí fazer medicamentos com isso, né? E acabam indo por essa linha também. Então existem várias opções aí do que é feito, mas basicamente eles são comercializados de forma ilegal e eu não estou falando do comércio legal que a gente tem no Brasil, eu estou falando do ilegal, tá? E aí, a gente tem um dado interessante da WWF de 2012, que é um dado não tão recente, mas é um dado bem dramático da situação sobre o tráfico de animais. O tráfico de animais, ele ocorre no mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil, apesar do filme deixar bem explícito a questão do Brasil, né? Mas, no Brasil, a gente tem anualmente mais de 38 milhões de animais que são traficados. Tá? Então, é uma quantidade muito grande, eu não estou falando de uma espécie, de um indivíduo aqui, outro indivíduo ali, é só um que eu vou levar, é 38 milhões por ano, é uma quantidade muito grande, pessoal, né? Então, assim, é alarmante, e é por isso que é legal isso ser abordado num filme infantil de animação e que tem tanta coisa interessante pra gente aprender, né? E as crianças têm que aprender isso, mas não só as crianças, nós também. Por isso que eu indico todo mundo ver o filme é muito legal, tá? E por que a gente tem que falar então sobre o tráfico de animais, gente, com os nossos alunos, com vocês que estão aí? Porque eles têm que se conscientizar sobre essa questão, saber sobre os impactos, né, que o tráfico de animais vai ocasionar no ambiente, né? O que vai ocasionar no ambiente? Quais são os problemas que nós temos a partir da retirada de um organismo do ambiente local e levada para um outro local? E as punições, ou seja, existe punição? O que acontece com as pessoas que fazem isso? O que acontece com as pessoas que compram o animal? Né? Então, existem punições, existem leis brasileiras e a gente tem que entender elas, apesar de nem sempre serem colocadas em práticas, infelizmente. Apesar de, pra mim, elas serem muito brandas, mas existem, né? Existem punições aí para esse tipo de crime, porque o tráfico de animais é um crime, é considerado crime, tá? Então, se você trafica, se você compra, é crime. O impacto que o tráfico de animais ocasiona no ambiente, eu vou dividir ele em 3 grupos de problemas, tá? Eu vi que o Profauna também fez isso, que é uma organização importante para a conservação de espécies no Brasil. Ela falou sobre esses 3 grupos problemas, eu acho que fica bem fácil da gente estudar dessa forma. Então, em vez de falar um monte de tipo de impacto, eu vou falar sobre 3 grupos de impacto, né? O grupo sobre os impactos ambientais, o grupo sobre os impactos de crueldade aos animais e o grupo sobre a saúde pública. Então, a gente tem 3 problemas relacionados ao tráfico de animais. Sobre o primeiro problemática, né, a problemática ambiental. O que o tráfico de animais vai ocasionar no ambiente? Primeiro, extinções locais ou totais. O que são as extinções locais ou totais? Se eu estou retirando indivíduos de um determinado local e levando para outro, aquele local ali vai ficando com cada vez menos indivíduos até um momento que não vai ter indivíduo nenhum. Extinguiu naquele local. Agora, ele pode ter uma extinção muito maior, né? Se aquela espécie só existe ali, por exemplo, a arara azul, ela só existe no Brasil. Se eu estou retirando e vendendo e essa população está diminuindo, eu não tenho uma extinção só local, eu tenho uma extinção total, acabou no planeta inteiro a arara azul. Né? Então, isso é o problema dessa retirada desses indivíduos. Além disso, a gente tem um problema que é a endogamia. Eu já falei isso no último Prof. Pri Responde, tá? Então, se você quer saber mais detalhes sobre o problema da endogamia, lá eu falei também. E no Prof. Pri Responde, se não me engano, também no Virunga,
tá? No biofilme sobre o Virunga, sobre a série Virunga. A endogamia é um processo que ocorre em populações muito pequenas. Então, quando eu estou retirando indivíduos dessa população, levando para um outro local, essa população está ficando cada vez menor, né? E aí, se essa população está ficando muito pequenininha, os indivíduos não têm com quem cruzar. A mãe começa a cruzar com o filho, começa a cruzar com o neto, começa a cruzar com o tio. O pai começa a cruzar com a filha, né? Com a irmã, enfim. Eles cruzam entre parentes, isso é o processo de endogamia, o cruzamento entre parentes. E aí eu tenho uma disseminação de genes deletérios. Por exemplo, se essa mãe ela tem uma doença relacionada a um gene específico, ela começa a transmitir esse gene para todos os indivíduos, tá? E aí ela vai transmitindo isso daí, na hora que ela acasala com esses outros indivíduos, não é transmitindo para eles, mas transmitindo para os filhos. E aí esses filhos, né, eles podem morrer antes do tempo, porque eles têm essa doença também. E aí vai ter uma hora que praticamente todo mundo da população tem essa doença. E isso daí é um problema grave que acaba levando à extinção das espécies. Então, quanto menor aquela população, mais fácil é disso ocorrer. Então, quando está se retirando espécies, indivíduos daquela população para venda, aquela população está ficando pequena e pode passar por um processo de endogamia. Bom, até agora a gente viu que os problemas ocasionados para a espécie e para a população. Mas e para as outras espécies que não tem nada a ver? Eu estou retirando uma ave. O que isso vai ter a ver com um sapo, com um jacaré? Enfim, tem a ver sim. Por quê? Porque a gente faz parte de uma cadeia alimentar. Então, quando eu retiro espécies, né, dessa cadeia alimentar, eu posso ocasionar um colapso da cadeia alimentar. Populações podem aumentar muito de outras espécies podem diminuir em grande quantidade e também serem extintas, né? Isso se essa espécie que eu estou retirando, ela é tipo uma espécie chave daquela cadeia alimentar. Mas a gente ainda tem outros problemas mais graves. Pensem só se, por exemplo, eu tenho uma espécie que é polinizadora e que eu estou retirando ela do ambiente. Ela poliniza plantas em vários locais. Ela serve na polinização e na transmissão ajuda, né, a perpetuação dessas plantas. Então, essas plantas não vão conseguir mais ficar em outros locais, né, se eu estou retirando um polinizador. Então, isso também é uma outra questão muito grave relacionada ao tráfico de animais. Esse âmbito ambiental, o impacto ambiental ocasionado pelo tráfico de animais, ele não envolve somente a espécie ou somente a população, mas envolve toda a cadeia alimentar. E aí a gente se faz presente dentro dessa cadeia alimentar, porque nós estamos também compondo a cadeia alimentar. Nós não somos superiores aos outros organismos, nós estamos com todos eles na cadeia alimentar. A partir do momento que ela entra em colapso, nós também temos algumas questões aí, também podemos entrar em colapso, porque nós estamos dentro dessa cadeia alimentar, né? Então, isso é bem interessante, esse primeiro impacto. O que mais que eu tenho de impacto ocasionado pelo tráfico de animais? Eu tenho, por exemplo, a questão da crueldade. Um outro impacto, crueldade no qual os animais são submetidos. Então, quando eu falo que esses animais são vendidos, a gente tem que pensar que eles são vendidos para gerar lucro. Então, a quantidade que é vendida não é um, não é dois, né? Igual eu falei, são 38 milhões por ano. Muitos. E aí, quando você vai transportar muitos animais, o que acontece? Como é que você faz para transportar um monte de cachorro, um monte de passarinho, um monte de onça? Você tem que dopar esses animais. Esses animais, eles são dopados para serem transportados. E aí a gente não tem um médico veterinário em cada local para adicionar a quantidade certa de substância para esse animal ser dopado. Então, muitos vão morrer, outros ficam machucados, né? Outros vão ficar encurralados em lugares muito pequenininhos, então a gente vê animais que são transportados em caixinhas pequenininhas, todo esmagadinho, ou muitos animais dentro da mesma caixinha, tá? Isso é muito comum de se ver, principalmente com passarinhos, tá? Sendo transportados em locais indevidos, em gaiolas, né? Que caberia tem mais de 50. Então, é um horror mesmo, sabe? É cruel o que é feito com os animais para esse tipo de transporte. A gente vê várias imagens na internet de como esses animais são transportados. Muitos, quando são
recapturados, né, pela polícia ambiental, o que é raro de acontecer, tá, gente? De tudo isso que é transportado, não sei se chega a 10% a quantidade de animais que conseguem ser recapturados, que a polícia ambiental consegue pegar de volta. Quando eles são pegados, né, eles vão para centros de reabilitação e muitas vezes nunca mais vão voltar para o ambiente natural, é bem triste, tá? Então, para quem já foi em alguns zoológicos, né, por exemplo, eu indico muito o Parque das Aves, né? Ainda mais quando a gente está falando de aves mesmo, o filme tem uma temática voltada para as aves, né? O Parque das Aves, ele tem uma grande quantidade de animais que você vai andando ali, vai vendo, nossa, ó, tá cego de um olho, tá com a pata, só tem uma patinha, né? Uma ave que só tem uma pata. São animais que foram contrabandeados, que foram para lá, estão tentando uma reabilitação, eles se alimentam, eles estão vivos, mas eles nunca mais vão voltar para o ambiente natural. Tá? Então, assim, aquela população da onde ele saiu nunca mais vai ter aquele bicho. Aquela população realmente reduziu um pouquinho de tamanho, um pouquinho ou muito, depende da quantidade de indivíduos que foram retirados. Mas muitos não voltam mais para a natureza. É muito triste, gente. O bichinho ele é retirado do ambiente natural dele, né? Para ser transportado dessa forma, sabe? É triste. E aí, além dessa questão da crueldade, que assim, o estômago fica até embrulhado, né, de ficar falando sobre isso, a gente tem a questão da saúde pública também, que é o último impacto sobre o tráfico de animais, tá? Então, a saúde pública, ela também é um dos impactos que a gente tem que mencionar, porque aí é onde a gente entra com mais ênfase ainda, que o ser humano entra com mais ênfase. No momento que você retira o animal do seu ambiente natural, da natureza, ele carrega com ele alguns vermes, né, alguns fungos, e isso em contato com o ser humano pode ocasionar doenças, né? Então a gente tem a disseminação de zoonoses que é ocasionada pelos animais quando retirados do ambiente natural. Por exemplo, a gente tem a tuberculose, que é transmitida por alguns primatas, a raiva, transmitida por uma série de canídeos, leptospirose, transmitida por mamíferos, e o que é chamado de psitacose, né, que é uma doença transmitida por aves, que pode ocasionar febre, dor de cabeça. Só que o que acontece? Esses bichos, eles não estão transmitindo doença porque eles querem, né? É porque você retirou ele do ambiente natural, ou você acabou com a floresta dele e agora ele está em contato com o ser humano, né? Então, assim, é responsabilidade sua, de você que tirou o bichinho de lá, está sendo responsável por transmitir doenças para outras pessoas. E aí é interessante, porque muitas vezes o ser humano ele não consegue se enxergar como parte da cadeia alimentar, ele acha que não tem importância nenhuma se o bicho está lá, se não está, para ele tanto faz. Mas quando a gente fala de doenças, você pode pegar uma doença, sua família pode morrer com essa doença se não for cuidada. Aí ele começa a se preocupar mais. Então, a questão do impacto relacionado à saúde pública é de grande interesse para os seres humanos, para a gente conscientizar melhor a população sobre a problemática de tráfico de animais, retirar um animal do ambiente natural e colocar num ambiente que não é o dele, né? A gente pode levar doenças para outros locais. Então, isso é muito interessante. E, por fim, sobre essa questão dos impactos ambientais, o que eu queria falar é que você que pega o animal e leva para vender, e você que compra o animal traficado, vai estar contribuindo com o desequilíbrio ambiental, contribuindo com a crueldade no qual esses animais são submetidos, que é horrível, e a disseminação de doenças entre os seres humanos. Portanto, não seja essa pessoa, tá, gente? Não seja a pessoa que vai comprar um animal. O animal é bonitinho, não sei o que, mas eu quero cuidar. Ele é bonitinho lá na natureza. Vai lá ver na natureza, vai lá ver no zoológico. Não é para ficar na sua casa. Eu tô falando de tráfico ilegal. Eu não tô falando do comércio legal, legalizado que tem no Brasil, até para jiboia e tudo mais. Tô falando do tráfico ilegal, tá? Então não seja essa pessoa. Você está contribuindo para o desequilíbrio ambiental, a crueldade no qual esses animais são submetidos, que é muito cruel. O filme, inclusive, mostra sobre isso também, e a disseminação de doenças, tanto para a pessoa que transporta, que está lá vendendo e lucrando com isso, mas quanto você que compra também, tá?
E aí agora a gente vai passar então para a questão sobre as penalidades desse tráfico de animais. Existe penalidade, gente? Agora, gente, falando um pouquinho sobre a questão das penalidades relacionadas ao tráfico de animais. Então, tráfico de animais é crime, né? Desde 98 nós temos uma lei, que é a Lei 9.605, que ela fala o quê? Que é crime, é considerado crime matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, ou seja, não é só os que estão aqui, mas os que estão passando por aqui como rota de migração também, sem a devida permissão, licença ou autorização da comunidade competente, né, ou em desacordo com a obtida, ou seja, é crime e tem penalidades para o tráfico de animais, sim, no Brasil, tá? Apesar da gente saber que muitas vezes isso não é levado tão a sério, e não é só questão de não ser levado a sério, infelizmente, realmente é muito difícil para a Polícia Ambiental conseguir achar todas as pessoas que fazem tráfico de animais, é uma quantidade muito grande de pessoas, né? E vão desde pequenos até os maiores, né? O lucro maior fica com os grandes lá. E os pequenos estão sendo presos aí e ninguém consegue descobrir quem é que realmente consegue ficar com um lucro maior desse tráfico de animais, né? De determinados grupos. Então, sim, é crime. E esse crime, ele pode levar a penas de 6 meses a 1 ano e ainda multa. 6 meses a 1 ano, pra mim, é pouco, muito pouco. Então, eu acho que são penas muito brandas, né? Em vista da crueldade no qual os animais são submetidos e tudo mais. Mas existem, né? E podem ser cumpridas, e devem ser cumpridas. O problema é que, como são muito curtas, a maioria das pessoas saem da cadeia e continuam cometendo os mesmos crimes. Elas não aprendem com isso, elas não se conscientizam. Eu acho que as pessoas que que são presas por isso, elas deviam passar por um mecanismo de educação ambiental. Elas tinham que passar 3 meses frequentando uma disciplina de educação ambiental, para elas entenderem a importância desses animais na natureza. Lógico que isso é associado ali à questão não só do meio ambiente, mas uma questão econômica, né? O que ele poderia fazer que poderia gerar renda para ele que não fosse o tráfico de animais. Eu sempre penso nessa questão, tá? Então, isso pode gerar aí de 6 meses a 1 ano de prisão. E não é só para a pessoa que está só transportando, mas também para aquela pessoa que impede a procriação da fauna, aquela pessoa que destrói o criatório natural e que expõe ou vende essas espécies de fauna silvestre, né? Lembrando que é de 6 meses a 1 ano para uma espécie que é comum, né? Mas se for uma espécie rara ou uma espécie ameaçada de extinção, isso daí pode ser aumentado até para o dobro, tá? Ainda assim, considero pouco, gente. Eu acho que deveria ser maior para ver se as pessoas realmente conseguem se conscientizar e não fazerem isso. Porque 6 meses na prisão, para uma pessoa que vai ganhar milhões, né, muito dinheiro com a venda, às vezes não é nada, né? Então, assim, eu acho pouco, mas existem essas penas e a gente tem que entender que é um crime. É crime que você pode ser preso. Agora, será que é preso somente a pessoa que vende? Pessoa que compra também pode ser presa, também tem penalidades para a pessoa que compra, que é sujeita à mesma pena de 6 meses a 1 ano. Não seja essa pessoa, gente, não compre animais traficados, tá? E quando a gente pensa em fins didáticos, aí é uma outra questão interessante. Eu sou biólogo, então eu posso pegar ele lá e levar para o meu laboratório e abrir e ver como é que funciona, porque isso é para o bem da ciência. Não é muito bem assim que funciona, gente. Também para fins didáticos, para aulas e para experimentos e tudo mais, você tem que ter uma licença de coleta. Se você não tiver licença, você está sujeito à mesma pena. Então, na hora que você está transportando seu animal lá, vou levar para o laboratório.
Mas a poça que eu tô trabalhando é aqui do lado da faculdade. Se uma polícia te parar e você tiver com esses animais, você pode ser preso. Você tem que apresentar a licença de coleta desses animais, né? Além disso, as experiências que são feitas com esses animais têm que ser as menos dolorosas possíveis, né? Então, quem vai mostrar o caminho disso daí é o próprio órgão licenciador, né? Que emite as licenças, o Cisbio, né? Ele emite essas licenças de coleta e tudo mais. Se você, por exemplo, for fazer trabalho de dieta, né? O indicado é que seja feito stomach flushing, porque você não vai matar os indivíduos. Então, algumas questões assim que a gente pode abordar em outros vídeos, mas, de fato, para fins didáticos, para fins científicos, também tem que ter licenças de coleta. Você não pode pegar qualquer bicho e sair levando para qualquer lugar sem licença, porque você é sujeito à mesma penalidade como o tráfico de animais, tá? Então, fiquem espertos vocês, biólogos, que trabalham com esses organismos. Essa multa, gente, ela é bem alta, tá? Decreto 6.514, de 22 de julho de 2008, fala que pode ser até 5 mil por animal. Então, vamos pensar, aí, é lógico, eu considero alta quando a gente pensa em pequenos organismos, né? Uma pessoa que trabalha com tráfico de passarinho. Numa gaiola você consegue colocar mais de 50 passarinhos, né? Então, se cada indivíduo, se cada animal é 5 mil, imagina, né, o tanto a multa que essa pessoa vai ter que pagar. Agora, vamos considerar uma onça, o tamanho, né, daquela onça. Geralmente ele vai traficar uma, então uma multa de 5 mil é muito pequena para o lucro que ele tem por conta de uma onça. Então eu acho que isso daí também deveria ser balanceado, né? Quais são as espécies, são espécies raras ou não. E aí é um valor alto quando está transportando uma grande quantidade de animais, mas se for só um animal é um valor muito baixo, né, que a pessoa vai pagar. O ideal é que ela não traficasse esses animais, né, porque, gente, é muito torturante. Pensa, as onças no Brasil, a quantidade, o tanto que é difícil para fazer reabilitação de onça e tudo mais. A gente tem várias onças que foram recapturadas e que nunca mais vão voltar para o ambiente, né, para o ambiente natural também. Então tem vários casos assim que a gente pode discutir em outras ocasiões, tá? Bem triste. Então essa multa é de até 5 mil por animal. E aí, agora a gente vai começar a falar um pouquinho, né? Então a gente falou tudo sobre o tráfico de animais, que é uma questão muito importante, eu tinha que falar, é a base do filme, né? Mas a gente tem várias outras questões interessantes sobre biologia para abordar. Então eu queria falar um pouquinho sobre alguns erros biológicos que o filme cometeu, tá? É bem legal, eu gosto muito de ver essas coisas assim, né? Porque a gente aprende com o filme. E eu não tô falando que o filme fez errado e não tô criticando o filme, tá, gente? Eu tô falando algumas questões que nós podemos aprender com o filme. O filme, como eu falei, ele é muito show mesmo. Ele nos ensina sobre várias questões, né? Como eu falei, coloca o Brasil num patamar muito interessante, mas ele tem alguns errinhos ali de biologia que eu achei super bacana de trazer para vocês. Então, o primeiro é sobre a própria arara azul, né? Então, vamos lá. Blue, a arara azul e a Jade, né? Se vocês verem bem no filme, no 1, eu não sei se isso foi corrigido no 2 ou no 3, tá? Eu tenho que olhar, mas o 1, ele tem 2 dedos pra frente e um pra trás. É assim, ó, a patinha dele. 2 dedos pra frente e um pra trás, tá? Só que é uma arara azul. E as araras azuis, gente, elas são zigodátilas. O que são aves zigodátilas? Aves zigodátilas são aquelas que têm 2 dedos para frente e 2 para trás, tá? Então, o correto seria o Blue ter 2 dedos, que é o segundo e o terceiro para frente, e 2 dedos para trás, que é o primeiro, que é chamado de hálux, né? E o quarto, tá? Então, ele teria que ter 4 dedos, 2 para frente e 2 para trás. No filme, aparece só 2 para frente e 1 para trás, como se ele tivesse só 3 dedos. Tá? Então, é um errinho aí pra gente aprender um pouquinho sobre o que são aves zigodátilas, e a arara azul é uma ave zigodátila. E aí tem uma outra questão também que não desmerece o filme de jeito nenhum, mas é sobre a distribuição das araras azuis, né? Então, eu fui atrás até de pesquisadores mesmo na internet que tem,
sobre essa questão, pesquisadores que trabalham com aves. Então eu vi um comentário do Luiz Fábio Silveira, né, que é um ornitólogo, pesquisador, biólogo que trabalha com aves, e as araras azuis, gente, elas não são encontradas no Rio de Janeiro, né? Elas são encontradas nos sertões lá da Bahia, na região da Bahia. São daquela região ali. Então, quando a gente fala assim, mas aí eles foram pro Rio, o Blue foi pro Rio de Janeiro encontrar com a Jade, que é a outra ararinha azul lá, pra acasalar e tudo mais. Mas no Rio de Janeiro, né, a distribuição geográfica ali fica um pouco confusa, e aí você acha que você vai ver arara azul no Rio de Janeiro, e não é assim. As araras azuis são encontradas na região da Bahia, tá? Então é só um errinho aí, mas que eu acho que na verdade foi porque o filme quis passar aquela imagem do que é o Brasil, né? O carnaval no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade muito conhecida, né? Infelizmente o estado da Bahia não é tão conhecido como Rio de Janeiro, então foi essa questão, mas só para deixar isso claro, que a arara azul ela é encontrada mais na região do sertão da Bahia. E agora a gente vai falar do que a prof ama, que são os anfíbios. Quem lembra aqui do filme da Gabi? Né? A Gabi, ela é um anuro, né? Todo rosinha, gente, muito legal. Ela foi encontrada no filme, tá? É um anuro que foi encontrado, um anfíbio anuro, que foi encontrada numa garrafinha. Ela ficava presa dentro da garrafinha porque ela é toda colorida e ela pensava que ela era tóxica, né? Todo mundo pensava que ela era tóxica. Foi encontrada à venda, alguma coisa assim, no comércio lá da Amazônia, toda embalada lá dentro da garrafinha. Ela saiu dessa garrafinha, enfim, tem toda uma história, ela meio que tá associada ali com a turminha do mal do filme, e ela fala assim, eu sou uma rã tóxica, né? E aí eu falei, gente, rã tóxica, tadinha, né? Ela não sabe nem o que ela é, porque se a gente for ver a pontinha dos dedos dela, é o quê? Cheia de disco adesivo. Não sei se vocês repararam, então dá uma olhada lá no filme, é muito legal. Então ela não é uma rã, ela deve ser uma perereca, porque ela tem os discos adesivos, deve ser. A gente já vai comentar o porquê desse deve ser, né? Mas é possível que ela seja uma perereca por conta dessas características. Ela é mais parecida com uma perereca por conta dos discos adesivos que não são encontrados na rã, e sim na perereca, do que com uma rã. Então, na verdade, eu diria que ela é uma perereca. No fim, ela descobre que ela não é venenosa, né? Então, a gente vai discutir sobre algumas questões sobre isso também. Voltando então, né, em relação às curiosidades dessa espécie aí. Será que existe algum anfíbio rosa na natureza, assim, que inspirou a Gabi do filme, né? E aí eu fui pesquisando, fui olhando, falei, gente, tem mesmo, vocês acreditam que existe? Porque a gente vê algumas fotos na internet que são montagem, tá? De anfíbios meio rosa e tal. Mas não, existem dois gêneros, né? Que é o Dendrobates e o Atelopes, que podem ter espécies rosa. O Atelopes é um pouco mais raro, mas pode ser encontrado também, mas provavelmente a Gabi ela foi inspirada no Dendrobates tinctorius, né, que é uma espécie, né, da região amazônica, que na verdade é um sapinho, tá? Não é uma perereca, por isso que eu falei, provavelmente ela é uma perereca, mas se ela foi inspirada nesse daí, talvez seja um sapinho, né, que parece ali uma perereca, enfim. A gente sabe que essas denominações de sapo, perereca e rã são denominações assim bem aleatórias, a gente tem várias exceções à regra, né? Mas provavelmente o que inspirou ali a formação dessa personagem da Gabi foi esse Dendrobates tinctorius. Se você pegar esse nome, eu vou deixar o nome aqui na descrição do vídeo, tá? Se você pegar esse nome e jogar lá no Google, dar um Google nele, você vai ver que ele é predominantemente azul, preto e amarelo. Ele pode ter preto e amarelo ou preto e azul. Lindo, 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 lindo. Tá? Aí você fala, mas o que tem? Onde que tem rosa? Na verdade, não é que não existe, é que é muito raro ter a coloração rosa. E como que vai surgir essa coloração rosa? Basicamente por padrões de cor que são cruzados. Aí a gente tem o que é chamado de controles poligênicos. Por exemplo, o albinismo no ser humano é um gene só que ocasiona o albinismo. A gente fala que é monogênico, né?
Mas, no caso da coloração, né, desses anfíbios, a gente tem vários genes atuando. Então, por conta de ser vários genes, a gente pode ter aí colorações bem distintas. Azul com preto, amarelo com preto e algumas raras rosa com preto, tá? Podem sim existir os rosa com preto, então. Só que essas cores diferentes, gente, acabam gerando uma grande confusão na taxonomia, né? Por quê? Porque a taxonomia, ela utiliza bastante da morfologia. Óbvio que hoje não é só a morfologia, tá associada às questões genéticas, né, a questões comportamentais, a própria bioacústica, ou seja, como que esses indivíduos cantam. Mas, na hora que você vê um azul, um amarelo e um rosa, você quer falar que é tudo espécies diferentes, mas pode ser que seja a mesma espécie. Então, tem muita discussão ainda em relação a isso. Né? Por exemplo, a gente tem uma espécie muito comum, que é o Physalenus cuvieri, a rã cachorro, que alguns indivíduos têm padrões esverdeados, e não é outra espécie, é a mesma espécie, canta do mesmo jeito. Tá? Então, assim, isso gera ainda alguns conflitos, né, taxonômicos, essa questão das cores e tudo mais, mas que é bem interessante aí para vocês saberem. Então, existe sim sapinho rosa igual a Gabi, muito legal. E esse Dendrobates tinctorius, então, ele é bem venenoso mesmo, tá? Encontrado na região da Amazônia, só que esse veneno dele vem da ingestão de alcaloides ocasionado pela alimentação dele. Então, quando você pega esses sapinhos e coloca num ambiente diferente, ou num ambiente controlado, né, com alimentação controlada, a toxicidade dele pode reduzir, né? Então é bem interessante. Então o que pode ter acontecido ali com a Gabi? Ela pode ter reduzido sua toxicidade, né? Por conta da alimentação ali. Mas aí tem uma outra questão que a gente pode comentar também. Essa toxicidade do Dendrobates tinctorius, também como curiosidade para vocês, ocasiona dor, cãibra, rigidez. Então, por isso que pode ser utilizado nas flechas lá para caça, né? Utilizado aí pelos índios e tudo mais. É bem legal essa associação de como ele pode ser utilizado. Então, ele é bem venenoso mesmo, né? E aí, como ele é venenoso, alguns predadores, aliás, a maioria dos predadores deles começam a associar aquela cor ali bem destacada, né? O preto, o azul, o amarelo, o rosa, e lembrar dessa coloração para não se alimentar, porque eles são venenosos. Então, para não se alimentar deles ali, os predadores começam a lembrar. Então, para a gente finalizar a nossa aula, eu queria falar um pouquinho sobre mimetismo, tá? Também relacionada com a Gabi ali do filme, que é o anfíbio, tá? Então, o que é o mimetismo, gente? O mimetismo é quando uma espécie imita uma outra. Essa imitação, ela pode ser tanto física, ou seja, ela vai ficar parecida com a outra, como comportamental. Por exemplo, uma espécie gosta de lamber a pata, a outra vai começar a lamber a pata também. E isso tem uma função importante, que é de sobrevivência desses indivíduos. Eles estão imitando o outro para tentar sobreviver por algum motivo. Esse mimetismo, ele pode ser de dois tipos, o chamado batesiano e o mulleriano. O que é o mimetismo batesiano? É quando uma espécie imita, mimetiza outra, sendo que essa outra espécie, ela é venenosa, ou seja, ela causa danos, ou ela não é palatável, ou seja, ela não pode ser ingerida porque o outro vai passar mal quando ingere ela. Então, o indivíduo imita um outro que causa danos ou que não é palatável. E o mimetismo mulleriano seria quando duas espécies se assemelham, independente se é palatável, se não é, se causa dano, se é venenosa, se não é, elas só se assemelham. Então, aí a gente pode ter uma conotação, uma associação ainda mais clara. Aonde que a gente pode encontrar mimetismo batesiano no filme, né? Como que a gente poderia associar isso? Então, a Gabi, ela não é um sapinho colorido, mas que no final do filme lá não é venenoso? Pode ser, né, a prof indo um pouco mais além, assim, pra gente discutir essa questão, pode ser que ela seja um animal, né, um anfíbio, realizando um mimetismo batesiano, ou seja, é um animal que está ali imitando uma outra espécie, que são essas espécies que eu falei, do gênero Atelopes, ou do próprio Dendrobates tinctorius, né?
que está imitando, né? Então a Gabi estaria imitando essa espécie que é venenosa para ela não ser predada, né? Então ela não é venenosa, mas ela imita a cor de um venenoso. Deu para entender isso? Onde mais a gente tem isso? Por exemplo, cobra coral, verdadeira e falsa, né? A falsa imita a cor da verdadeira para parecer venenosa. Então, assim, isso indo além, para a gente entender um pouquinho o que é esse mimetismo. A Gabi poderia estar mimetizando um animal venenoso, né? No caso do mimetismo mulleriano, que são duas espécies que se assemelham, a gente tem alguns exemplos aí, por exemplo, das borboletas monarcas, né, que elas têm coloração bem similar, tem um padrão de olhos ali, tipo um ocelo, assim, né, nas asas, que é bem similar também. Ambas são venenosas, né, e isso é interessante ali para a perpetuação da espécie, para evitar que elas sejam predadas. Então é quando elas se assemelham independente dos danos que causam ou não. Mas então eu queria finalizar com essa questão, né, que talvez a Gabi aí seja uma espécie que esteja mimetizando um sapinho da Amazônia conhecido. Não que ela seja aquele sapinho, né, ela pode ser uma outra espécie ainda desconhecida pela ciência e que está só imitando um que tem uma coloração de advertência e que no fim ela não é venenosa, ela só tem essa coloração para todo mundo ter medo dela, né? Então é muito legal essas coisas que a gente pode discutir a partir dos filmes. Eu espero que você tenha gostado também, você que ficou até aqui, e bom fim de ano para você. A gente volta com mais biofilmes em breve, tá? E que 2020 seja abençoado com muito conhecimento para todos nós.